Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje vamos começar a falar sobre capacitores e resistores, né? Em particular, pessoal, vamos falar de capacitância e resistência, ok? Vamos falar de forma bem superficial, não vamos entrar em muitos detalhes, ok? Uma vez que esse curso é destinado a curso de engenharia, certo? A física de engenharia, ok? Mas quem tiver interesse em detalhes mais específicos, futuramente eu vou falar aqui para vocês, né, aqui nesse canal, conteúdo mais aprofundado nessa parte, ok? Então vamos lá, pessoal. Bem, a primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte: o que é um capacitor? Certo? Como vocês estão vendo aqui a pergunta, o que é um capacitor? E vem posteriormente a segunda, uma vez definido o que é um capacitor, como calcular a capacitância, certo? Então, pessoal, de uma forma bem simples, bem, digamos assim, sem muita enrolação, um capacitor, pessoal, é um dispositivo eletrônico, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, que visa o quê? Em armazenar energia, certo? Energia elétrica, de natureza eletrostática. Então, aqui temos um protótipo. Aqui temos um protótipo do que seria um capacitor, né? Uma esquematização, né? Do que é um capacitor. Aqui, ó. Então, temos aqui um capacitor, certo? Ligado a uma corrente, a um circuito, na verdade, ligado ao que? Uma bateria, que é representada pela diferença de potencial aqui. E aí essa bateria, ela vai induzir o que? Uma corrente, e essa corrente vai passar pelo capacitor, e a ideia do capacitor é o que? Armazenar energia, certo? Então, como que se define o capacitor, né? Uma vez que a gente explica o que é um capacitor, que nada mais é do que um dispositivo em que visa o que? Calcular a quantidade de quê? De energia a ser armazenada, certo? Então, nesse contexto, como é que a gente define a capacitância, né? A capacitância é a grandeza física, né? Em que visa o quê? Caracterizar o capacitor, que na verdade constitui o quê? Um dispositivo de armazenar energia, certo? Então, a definição de capacitância é o que? É carga dividida pela diferença de potencial, certo? Ou pela potencial eletrostático, ou potencial eletrodinâmico também, certo? O famoso DDP. Então, o que acontece? Se a gente tem uma carga dividida pela voltagem, a gente vai ter a unidade de quê? De Coulomb dividido por quê? Pela diferença de potencial, que é o volt, certo? E aí você vai ter o quê? Coulomb por volt, a gente chama de Farad ou Faraday, né? Que é a unidade de medida de capacitância, certo? Então vamos frisar isso aqui, ó. A unidade de medida é um Farad ou Faraday, que o pessoal fala também. Tem alguma dessas duas formas de escrever. E aqui temos a corrente elétrica, pessoal. A corrente elétrica, ela é o quê? Ela pode ser definida como sendo o quê? A taxa de variação de carga por unidade de tempo, certo? Então isso é a corrente elétrica. No item B, como vocês podem ver, ela está escrita de forma o quê? De forma muito diferencial, né? Ela está escrita de forma diferencial, onde estamos analisando o que? Taxas de variação infinitesimais de carga em relação a um tempo muito curto de tempo. E no item C é uma taxa de variação maior, vamos dizer assim, de forma macroscópica, né? De forma macro, tanto do tempo quanto da carga, ok? E como é que é definido a unidade de corrente elétrica? A unidade de corrente elétrica é o ampere, que é o que? 1 coulomb por segundo, certo? Ou seja, é carga por unidade de tempo, certo? Então temos aqui 1 ampere, é o equivalente a uma carga de 1 coulomb, né, percorrendo uma seção de reta ou um fio em um intervalo de 1 segundo, ok? Então isso é definido como uma corrente elétrica. Então já definimos o que é capacitância e a corrente. Então temos aqui a corrente, certo? E a capacitância aqui em cima, ó.
onde eu estou frisando aqui na equação A, certo? A equação B e a equação C é a mesma coisa, certo? Só que do ponto de vista de intervalos de tempo diferentes. Uma está vista do ponto de vista de deslocamentos, né? Ou variações maiores de carga. E o item B, estamos relacionando o quê? Com um intervalo muito pequeno de tempo, ou seja, é uma derivada, né? Uma derivada temporal. Então, uma interpretação da corrente elétrica é o quê? É a derivada temporal da carga em relação ao tempo, né? Isso parece meio redundante, mas falando dessa forma fica mais fácil de memorizar, ok? Então, repetindo, a corrente elétrica do ponto de vista do cálculo pode ser definida como sendo a taxa infinitesimal da carga em relação ao tempo, ou traduzindo, né, ou falando de outra forma, é a derivada temporal da carga, ok? Bem, pessoal, então agora o próximo passo é definir resistência, certo? Uma resistência elétrica ela vai estar associada com o quê? Com o potencial e com a corrente. Então, antes da gente dar o próximo passo, vamos fazer um gráfico aqui do lado. Vamos fazer aqui com a cor branca. Vamos pegar aqui. Colocar aqui 90 graus. O eixo vertical vai ser o eixo da voltagem e o eixo horizontal vai ser o que? Da corrente. Então temos aqui a corrente. Então aqui temos a diferença de potencial, DDP, que é a voltagem, e aqui temos a corrente, certo? Então repare que se eu tenho, vamos fazer com três cores diferentes. Se eu tenho uma corrente nula e uma diferença de potencial nula e faço esse gráfico aqui, à medida que a corrente vai passando, vai aumentando, o meu diferença de potencial também vai aumentando, certo? Então vamos ter esse tipo de curva, né? Essa curva, vamos chamar essa curva aqui de A, certo? Com outra cor, vamos usar aqui o azul. Esse azul é uma outra curva onde ó, eu vou aumentando a minha corrente está aumentando, meu potencial também está aumentando, só que chega um ponto em que vai ficar constante, certo? Posso aumentar a corrente que for e o potencial fica o mesmo, certo? E aqui, por fim, eu tenho uma outra curva, né? Fazer aqui laranja, que à medida que vai aumentando o potencial, vai aumentando a corrente, e aí eu tenho esse tipo de comportamento aqui, certo? Desses três aqui, vou colocar aqui B e C, certo? Desses três gráficos que vocês estão observando, verificamos o seguinte, em que somente o A apresenta um comportamento linear do potencial em relação ao que? A corrente elétrica. Então podemos dizer que V é igual a uma constante, certo? A gente vai colocar como sendo beta, que multiplica quem? I, certo? Essa constante beta é o que a gente define como resistência, certo? Por quê? Porque ela vai obedecer uma relação linear crescente. E isso foi descoberto por um físico chamado Ohm, né? E isso é o que a gente chama de resistor ôhmico. Resistor ôhmico. Opa, apareceu aqui tá bugando aqui. Peço perdão, pessoal, isso aqui. Ok, então voltou aqui. Vocês avancem essa parte aqui.
coisas da Microsoft, né? Então, a resistor ôhmico, né? Por quê? Porque ele obedece uma relação linear. Todos os outros dois resistores eles não são considerados ôhmicos, porque eles vão ter uma função que não é linear, igual o A, certo? Então, os resistores, colocar com outra cor aqui. Então, os gráficos, né? Os gráficos B e C correspondem a resistores não ôhmicos, né? Não ôhmicos, se é que a gente podemos escrever assim. Não ôhmicos. Apareceu novamente essa coisa aqui da Microsoft e simplesmente a gente vai ignorar isso aqui, certo? Não ôhmicos. Então tudo que não for linear é um resistor não ôhmico, certo? Ele não obedece à lei de Ohm, que diz o seguinte: a lei de Ohm diz o seguinte, que um resistor é considerado ôhmico quando a sua diferença de potencial é dada pelo produto da corrente vezes a resistência, certo? Consequentemente, a resistência ela pode ser escrita como sendo o potencial divididos pela corrente, ok? A resistência, em outras palavras, pessoal, ela vai depender de outros fatores também, certo? Ela vai depender diretamente do que? Da resistividade, certo? Que é um parâmetro que vai estar associado com a característica do material da qual a corrente elétrica está sendo conduzida, certo? E também do tamanho, né, do fio ou do meio condutor pela qual a corrente elétrica está passando. Mas isso é um assunto que a gente vai discutir posteriormente, não hoje. E por quê? Porque essa resistividade ela também pode depender da temperatura, certo? Ela possui uma dependência forte da temperatura, certo? Então, de uma forma geral, toda resistividade ela é o que? A princípio, né, caracterizada por quê? Pelo fato de depender da estrutura do material, né, do material da qual constitui aquele fio ou aquela resistência, ok? Então, pessoal, vamos parar por aqui antes que o vídeo fique muito longo. Então, definimos o que? O potencial, né? Como que a gente pode escrever o potencial em função da corrente e da resistência. Definimos aqui o conceito de capacitância, certo? Lembrando que a capacitância é uma quantidade física, né, uma grandeza física que caracteriza um capacitor, né, que vai caracterizar o capacitor, dizendo o quanto de energia que um capacitor pode acumular, que é a energia eletrostática. E definimos também a corrente elétrica, certo? Então, para que o vídeo não fique muito grande, eu vou fazer uma pausa e aí depois a gente vai fazer uma análise simples de um circuito RC. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.